E diz aqui, você já foi inabilitada em uma licitação por não ter os quantitativos mínimos pedidos na qualificação técnica operacional? Hoje nós vamos analisar o Acórdão 1466/2025. Ele fala sobre a soma de atestados para qualificação técnica em licitações. Ele saiu no Boletim de Jurisprudência número 547 de 21 de julho de 2025. Mas antes eu vou te pedir para você se inscrever aqui no canal e apertar o sininho para sempre se manter atualizado sobre as novas legislações. Vamos então para o acordo? Olha o que ele fala. A vedação ao somatório de atestados para o fim de comprovação da capacidade técnico-operacional deve estar restrita somente aos casos em que o aumento de quantitativos acarretarem incontestavelmente o aumento da complexidade técnica do objeto ou uma desproporção entre quantidades e o prazo de execução, capazes de exigir maior capacidade operativa e gerencial da licitante, ensejar potencial comprometimento na qualidade e da finalidade almejadas na contratação, devendo a restrição ser justificada técnica e detalhadamente no respectivo processo administrativo. Tá, então vamos analisar aqui. Pessoal, esse acordo ele é muito importante. Mesmo existindo essa determinação há vários anos, o TCU ainda encontra esse tipo de restrição no edital de forma equivocada. Todas as empresas que participam de licitações e os gestores públicos que elaboram editais deveriam ter ciência desse acordo. Ele é muito importante. TCU, o que ele está dizendo? Ele está dizendo claramente que não pode simplesmente proibir a soma de atestados sem uma justificativa técnica sólida. A vedação ela só é válida quando comprovadamente o aumento da quantidade gera maior complexidade técnica ou compromete os prazos e a qualidade dos serviços. Eu vou dar um exemplo real aqui que eu já passei. Nós estávamos licitando um hangar para helicópteros, né? Manutenção de helicópteros, onde a cobertura era uma estrutura metálica e tinha um vão maior do que 30 metros nesse hangar. Para o atestado operacional, se você não sabe a diferença do acervo operacional do profissional, eu vou deixar um link aqui nesse vídeo. Nós solicitamos 40% quantitativo total e restringimos o somatório. Porque o que acontece? Nesse caso, a gente tinha argumento técnico e logístico. Porque você somar várias estruturas pequenininhas metálicas, por exemplo, de quadra poliesportiva, não seria a mesma coisa do que uma logística empregada em uma construção de uma cobertura de um hangar com um vão de 30 metros. Eram guindastes gigantescos que tinham que ter sido utilizados. Tinha que trazer também uma estrutura logística com essa estrutura metálica pela rodovia. Então, era diferente, pessoal, do que você fazer uma quadra poliesportiva. Então, mas isso foi uma exceção. Nesses 20 anos que eu trabalhei com obras no Exército, essa foi a única vez que eu restringi o somatório numa licitação. Para as empresas, isso significa uma abertura importante para a participação das licitações maiores. Muitas vezes você tem experiência fragmentada em vários contratos menores, mas que somados demonstram sua capacidade técnica em executar um projeto maior. Por exemplo, uma qualificação técnica pede piso porcelanato, né? Então ele pede 100 metros de piso porcelanato. E você executou várias casinhas, vamos dizer que botou 20 metros. Então, 5 casas onde você botou 20 metros de porcelanato em cada uma. Você poderia usar aquele somatório para participar daquela licitação. Entendeu? Agora, o TCU deixou claro o seguinte, que essa soma pode ser aceita e tem que ser aceita, na maioria dos casos, desde que não haja justificativa técnica consistente para vedá-la. Inclusive, pessoal, naquele exemplo do hangar, nós sofremos uma tentativa de impugnação do edital. Nós justificamos e foi levada à frente a licitação e não tivemos problema. Para os gestores públicos, precisam ter cuidado. Não basta mais copiar e colar cláusulas restritivas em outros editais.
Cada vedação ao somatório precisa ser fundamentada tecnicamente, precisa demonstrar que o aumento do quantitativo realmente vai gerar maior complexidade ou risco operacional. E não basta uma justificativa genérica, tá? Você tem que enquadrar aquela justificativa para a obra, o objeto que você está contratando. Porque, tecnicamente, não pode ser aceito naquele objeto, naquela licitação. O processo administrativo deve conter estudos técnicos detalhados justificando essa restrição. Grande alerta aqui é para licitações onde o gestor público quer restringir sem fundamento técnico, apenas para limitar a competitividade e favorecer aquela empresa, sabe, que a gente conhece. Isso agora está expressamente vedado pelo TCU. A administração ela precisa provar que a soma de atestados comprometeria a qualidade ou a finalidade da contratação naquele objeto, naquela obra, e não de uma forma genérica. Na prática do mercado, vemos muitos editais ainda que proíbem a soma de atestado por uma segurança jurídica, como assim, mas sem analisar se o objeto realmente exige essa restrição. Com esse acórdão, essas vedações genéricas ficam vulneráveis a questionamentos e podem ser consideradas restritivas à competitividade. As empresas devem ficar atentas, então, para impugnar editais que vedem a soma de atestados sem justificativa técnica adequada. E os órgãos públicos devem revisar seus modelos de editais para incluir estudos técnicos sempre que quiserem vedar o somatório na qualificação técnica operacional, sob pena de que terem seus processos questionados pelos órgãos de controles e a sua licitação impugnada e podendo até ser anulada se for levada para frente. Aconselho então as empresas que mantenham organizados todos os seus atestados de capacitação técnica, mesmo os de menor valor, de menor quantidade, pois podem ser fundamentais para a qualificação em licitações maiores, quando a gente pode somar os quantitativos, como foi o exemplo do piso de porcelanato lá atrás do vídeo. Documente bem a experiência adquirida em cada contrato, detalhe todos os serviços e quantidades. Destaque os aspectos técnicos e operacionais que demonstrem a sua evolução e a sua capacidade. Para os gestores públicos, recomendo criar um procedimento padrão de análise técnica. Então, um checklist, né? E antes de vedar a soma de atestados, você tem que verificar se aquela obra não é possível ser somado os atestados. Constitua equipe técnica para avaliar se o objeto realmente exige essa restrição. Documente no processo elementos como complexidade técnica específica daquela obra, necessidade de coordenação simultânea, prazos críticos e riscos operacionais que justifiquem aquela vedação. Quero que você deixe aqui nos comentários se você já passou por uma situação parecida com soma de atestados. Compartilhe esse vídeo com quem necessita dessa informação. Eu te vejo no próximo vídeo com novas atualizações. Conhecimento aplicado é a sua melhor estratégia. Um forte abraço.